E papai, mamãe, bom dia. Eu quero acrescentar mais um pouquinho da nossa conversa com você e, e trabalhar a questão, conversar sobre a questão de a criança, né? A criança de 0 até 6 anos de idade, o que nós podemos estar fazendo com elas dentro de casa. E, e é tão interessante que cada situação que a gente vive com a criança é um momento de aprendizado. Às vezes a criança faz uma birra, chora muito. Como que você lidar com essa situação? Você vai gritar, dizer para de chorar, porque às vezes não pode sair com ela, né, do lado de fora. E nós estamos tendo que ficar mais tempo dentro de casa. Como que lida? Então eu queria dizer para você que é nessas horas de conflito que o ensinamento é tão precioso. Por quê? Porque a criança, quando nasce, desde que nasce, ela nasce desenvolvendo o cérebro do lado direito, que é as emoções. Então a criança chora, a criança não sabe lidar com sentimento nenhum, porque ela é uma criança. Ela não sabe, ela precisa aprender. Então, nas horas de conflito, nas horas do choro, nas horas da raiva, como que nós podemos fazer? Nós precisamos desenvolver na nossa vida, no nosso entendimento, de que a criança precisa ser ouvida e ela precisa falar o que ela sente. Ah, mas ela é só uma criança, mas ela percebe tudo, ela tem muitas informações, ela é igualzinho uma antena parabólica, ela ouve tudo que você fala com as pessoas, tudo que você conversa, e ela repete. Então, vamos começar a trabalhar o cérebro, o lado esquerdo do cérebro da criança. A gente desenvolve na nossa vida, a gente não nasceu, a gente não sabe, né? Ser mãe e pai, não. Cursos, hoje tem muitos cursos, mas o dia a dia é que é a nossa grande escola. E a gente preocupa demais com a criança. A gente sabe, tá com dor de barriga, você tá sentindo mal, você sabe quando a criança começa a ficar febril, você sabe o que ela precisa no corpo dela, o alimento, aquilo tudo. Mas a gente esquece do cérebro da criança, esquece do desenvolvimento do cérebro que é tão importante. A gente só desenvolve o lado emocional. Por quê? Porque vem medo, vem insegurança, principalmente nos dias de hoje. Não pode pegar nisso. Tem que lavar as mãos. Tem que usar máscara. E a criança não sabe nem para quê. Então a gente precisa explicar para ela e buscar dela trabalhar o lado esquerdo, que é a razão. Ouvir. Muitas vezes a criança faz uma pergunta e a gente já vai com a resposta. A gente pergunta, é interessante que a gente fala com a criança assim, você quer água? Por que a gente não deixa ela falar, eu quero água? Por que a gente não permite que a criança se coloca? A gente vai na frente por causa da nossa correria, mas nesses dias nós estamos ficando dentro de casa para aquietar o nosso coração, para trabalhar com a nossa família, a começar pelos pequeninos. Faça isso, começa a ouvir. Quando ele te fazer uma pergunta, volta a pergunta para ele, fala assim, o que você acha disso? E aí você vai ver o que ele vai te responder e você vai conversar com ele através da resposta dele. Olha que interessante. E aí você está ativando o lado esquerdo do cérebro. É preciso ativar o lado esquerdo do cérebro, porque senão as crianças vão crescer só com o lado emocional, o cérebro emocional, as memórias emocionais desenvolvidas. E é preciso unir o emocional com o lógico, para que ela saiba responder, dar respostas, questionamentos, escolhas. Tá bom? Vamos começar a fazer isso?
eu vou te dar alguns exemplos em outro vídeo.